Que tal começar a construir um patrimônio que vai te gerar renda passiva investindo menos de R$ 40? E o melhor, você pode começar agora, em janeiro. E eu sei que no início do ano a gente tem muitas despesas para pagar. É a fatura do cartão de crédito com os gastos do ano novo e também do Natal, é material escolar e PVA do carro. Mas eu estou aqui para te ajudar e vou te mostrar como você pode iniciar a construção do seu patrimônio investindo apenas R$ 36,45 e já receber dividendos no próximo mês. Neste vídeo eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que custam menos de R$ 10. Então agora não tem mais desculpa para adiar o projeto da sua aposentadoria. Seja bem-vindo no canal, eu me chamo Rudinei e aqui eu falo sobre investimentos, ações e também fundos imobiliários. Então se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e já deixar o like. Eu estou postando vídeos segunda, quarta e sexta às 18 horas. Então não esquece de ativar o sininho das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então agora vamos lá para a tela do meu computador e eu vou abrir o relatório gerencial de cada um desses 4 fundos, para a gente analisar todos os detalhes. Então o primeiro fundo que eu quero te apresentar é o VGIR11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel que investe em títulos de dívida do setor imobiliário. Atualmente cotado a R$ 9,90. Liquidez diária acima de 370 mil negociações. Dividend yield atual de 1,31% e o patrimônio líquido é de 993,3 milhões. O PVP atualmente está em 1,03, então está sendo negociado 3% acima do seu valor justo. Eu quero te mostrar também as taxas que são cobradas por este fundo. Ele possui uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A taxa de performance é 20% do que exceder o CDI e a taxa de administração é de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido. A divulgação de rendimentos é sempre no 8º dia útil do mês, a data ex-dividendos é no 9º dia útil de cada mês e a data do pagamento dos rendimentos é no 13º dia útil de cada mês. Aqui no gráfico da esquerda a gente tem a alocação por ativos do fundo. 78% do patrimônio está alocado em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e 22% do patrimônio está no caixa. No gráfico da direita a gente tem os indexadores. 95,5% dos contratos são indexados ao CDI e 4,5% dos contratos são indexados ao IPCA. Então os rendimentos do VGIR11 estão mais voltados para a Selic, né? Eles variam de acordo com a Selic. Quando a Selic está em baixa, esse fundo vai pagar menos dividendos. Quando a Selic está em alta, esse fundo vai pagar mais dividendos. Diferente de um fundo que tem como principal indexador o IPCA, que vai variar conforme varia a inflação. Vamos descer mais para baixo aqui no relatório que tem mais um gráfico que eu quero mostrar para vocês. Que é esse gráfico aqui da esquerda, que é a distribuição por segmentos. 96% do fundo é do segmento residencial. Temos 1,2% em shopping, 0,6% no segmento de hospital e 0,4% em CRIs pulverizados. CRIs pulverizados são aqueles CRIs que têm vários devedores e não apenas um único devedor. Aqui no gráfico a gente consegue ver bem a curva de juros e como ela afeta o fundo. Conforme a Selic veio baixando aqui até o ano de 2020, o fundo baixou também os seus dividendos. E quando a Selic voltou a subir, o fundo aumentou seus dividendos. E nos últimos meses que a Selic se manteve estável, o fundo também manteve instável os seus dividendos. E nos últimos 12 meses, esse fundo entregou uma rentabilidade de 14,76%. R$ 1,46 por cota, o que dá mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. Então ele é um bom fundo imobiliário de papel caso você esteja procurando por um fundo que seja indexado ao CDI e também está custando menos de R$ 10. E o segundo fundo que eu quero te mostrar é o RZAG11. Ele está cotado atualmente a R$ 9,42. Liquidez diária acima de 200 mil negociações, dividend yield atual em 1,24%. Patrimônio líquido de 650,3 milhões e o PVP está em 0,99. Então aqui a gente tem 1% de desconto em relação ao valor patrimonial. O RZAG11 é um fundo do tipo FIAGRO, que investe em CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Ele teve o início das atividades em outubro de 2021. Ele cobra de administração 1,15% e a taxa de performance é 10% acima do CDI. E ele não possui taxa de gestão. Aqui no mapa a gente consegue ver as regiões onde o fundo atua. São 8 estados diferentes, então é um fundo bem diversificado por regiões. Aqui no gráfico da esquerda a gente tem o portfólio do fundo dividido pelas culturas em que o fundo investe.
Então, a maior aqui, principal, com 51%, é na cultura de soja. Daí temos algodão, semente de soja, milho, sorgo e outros. E nesse outros entra cana-de-açúcar, suínos, pecuária, arroz e também feijão. Então ele investe aí praticamente em toda a cadeia do agronegócio. Aqui nessa tabela a gente consegue ver todos os ativos que o fundo tem no portfólio. São 18 CRA no total e a gente consegue ver todas as informações, como por exemplo o devedor. Aqui nesse primeiro aqui a gente tem o devedor Atafona Sementes Produtivas. A gente consegue ver o lastro desse CRA, nesse caso aqui é soja, a estratégia, investimento de longo prazo, os indexadores. Todos os CRAs são indexados ao CDI, então esse fundo também está sujeito à variação da Selic. E a taxa média deste fundo é CDI mais 5,92%. A gente também consegue ver aqui as garantias, todos os 18 CRA têm garantias, então ele é um fundo bem seguro. A gente consegue ver o vencimento então dos contratos, o volume, então esse primeiro aqui é de 16 milhões, e quanto ele representa do patrimônio líquido. Nesse caso aqui temos 2,5%. E o maior CRA, né, que tem a maior representatividade dentro do portfólio do fundo, representa apenas 8,4% do patrimônio líquido. Então ele é um fundo bem diversificado e também bem seguro. Todos os contratos têm garantias reais. Aqui no gráfico de dividendos, a gente não tem muito o que analisar, porque o fundo é bem recente, ele começou em 2021, então tem poucos meses para a gente analisar, mas ele veio crescendo aqui os seus dividendos, caiu um pouco aqui nos últimos meses. A rentabilidade dos últimos 12 meses foi de 15,7%, mais de 1% ao mês, quase 1,5% ao mês, na verdade. E R$ 1,47 esse fundo pagou por cota. Então, um Fiagro é um fundo que investe em CRA, né? Basicamente a mesma coisa que um fundo de papel, só que investe no agronegócio, que está cotado a menos de R$ 10 para você diversificar a sua carteira. E o terceiro fundo é o Kizu 11. O Kizu é um fundo de fundos. Ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Atualmente está cotado a R$ 8,00, liquidez diária acima de 124 mil negociações, dividend yield atual de 1,11% e o patrimônio líquido é de 388,6 milhões. PVP está em 0,91, então a gente tem 9% de desconto em relação ao valor patrimonial. O Kizu 11 começou a ser negociado na Bolsa em janeiro de 2021 e ele cobra uma taxa de administração de 0,6% ao ano. Dividend yield dos últimos 12 meses é de 11%, então quase 1% ao mês nos últimos 12 meses. E ele possui 106.813 cotistas. Aqui nesse gráfico a gente tem os tipos de investidores que compram o Kizu 11. 93,87% das cotas do Kizu 11 estão nas mãos de pessoas físicas, dos pequenos investidores. Temos 2,39% comprados por PJ não financeiro, 2,87% por fundos de investimentos e 0,87% por instituições financeiras. Então a maioria das pessoas que investem no Kizu são pessoas físicas, são os pequenos investidores. Aqui nesse gráfico a gente tem todos os ativos, todos os fundos imobiliários que estão no portfólio do Kizu 11. E é muito interessante a gente ver a distribuição do patrimônio líquido para cada um desses fundos. A maior posição que o Kizu 11 tem na sua carteira é o HGRU 11, que representa 3,7% do patrimônio. A segunda maior posição é o KNRI 11, que representa apenas 3,6% do patrimônio. Então o patrimônio desse fundo está bem distribuído entre esses fundos imobiliários. Caso haja algum problema com algum desses fundos que o Kizu tem no portfólio, é muito provável que o fundo nem vá sentir aí nenhuma alteração nos seus dividendos. Aqui no gráfico da direita a gente tem o patrimônio dividido por classe de ativos. Então 97,5% do patrimônio do fundo está em cotas de outros fundos imobiliários e 2,5% está na renda fixa. No gráfico da esquerda a gente tem a distribuição por setor. 35,1% do patrimônio está alocado no setor de papel, 22,6% em galpões logísticos, 12,8% em shoppings, 10,3% em fundos híbridos, 8% em lajes corporativas, 2,2% em liquidez, que é a parte de renda fixa, 5,2% no setor bancário e varejo e 3,7% em renda urbana. Aqui a gente tem o gráfico de dividendos, então a gente consegue ver que o fundo vem tendo uma boa distribuição de dividendos, sem muitas oscilações desde o seu início lá em 2020. E a rentabilidade dos últimos 12 meses aí foi de 11,12%, então quase 1% ao mês aí nos últimos 12 meses. É uma boa rentabilidade, é um fundo bem diversificado, bem seguro para você começar a investir e está custando apenas R$ 8,00. E o quarto fundo que eu quero te apresentar é o GALG 11. Ele é um fundo do tipo tijolo que investe em galpões logísticos.
Atualmente está cotado a R$ 9,13, liquidez diária acima de 23 mil negociações, dividend yield atual em 0,87 e o patrimônio líquido é de 538,3 milhões. O PVP está em 0,97, então a gente tem 3% de desconto em relação ao valor patrimonial. Então o GALG11 tem uma taxa de administração que varia de 0,95% ao ano até 1,01% ao ano. Taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o benchmark. E o benchmark do fundo é IPCA mais 6% ao ano. E esse fundo não possui taxa de gestão. Aqui a gente tem o portfólio do fundo, então 98% do patrimônio está alocado em imóveis, são galpões logísticos, e 2% está alocado em ativos financeiros. Esse fundo possui 5 ativos, são 5 galpões, e ele tem 0% de vacância física e também 0% de vacância financeira. Todos os galpões estão locados. Aqui a gente tem a distribuição geográfica desses galpões, então ele está aqui presente em 4 estados diferentes, e os contratos são todos indexados ao IPCA. E o prazo médio desses contratos é de 9,6 anos. Como eu disse, esse fundo possui 5 ativos e eles estão locados para 3 inquilinos diferentes. O primeiro deles, que representa 40% da receita, é a Souza Cruz. O segundo é a BRF, que possui 2 galpões locados e representam aí juntos 56% da receita do fundo. E temos também 2 galpões locados para Air Liquid, que representam apenas 3% da receita do fundo. Então são grandes locatários, né? São grandes empresas que estão locando os galpões desse fundo, o que deixa ele mais seguro. E esse fundo possui alavancagem, o que quer dizer que ele possui uma dívida. O ativo total do fundo é de 921,7 milhões e a dívida é de 383,4 milhões, o que dá um patrimônio líquido de 538,3 milhões. O indexador dessa dívida é o IPCA e todos os prazos da dívida são iguais aos prazos de contratos de locação. Então isso aqui deixa uma dívida mais segura. Enquanto o fundo tiver os seus contratos, é o mesmo prazo aí da sua dívida e os mesmos prazos de pagamento. O gráfico de dividendos aqui é bem tranquilo, bem sólido. Teve apenas 2 meses que o fundo aí pagou menos dividendos, mas o restante foi praticamente em linha. E ele entregou 9,94% de rentabilidade nos últimos 12 meses e um total de 90 centavos por cota. Então, um fundo de tijolo, um fundo de logística que custa aí menos de R$10 para você estar investindo e diversificando a sua carteira. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui se você tem algum desses fundos aí na sua carteira ou se você pretende comprar algum desses 4 fundos. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.